Hoje a gente vai estudar as parábolas de Jesus novamente. E lá em Mateus 21, Jesus ele vê uma figueira cheinha de folhas, só que ela não tinha fruto. E aí ele amaldiçoa a figueira. E esse episódio ele tem um simbolismo muito grande, muito forte. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso e entender um questionamento que eu já me fiz antes, que é: por que Jesus amaldiçoou a figueira? Tá? Então, bem-vindas, né? A gente tá nesse estudo faz já, 2 meses e tem sido uma bênção. Então, se vocês quiserem me acompanhar, vocês podem abrir em Mateus 21 e eu vou fazer uma oração para iniciar então, tá bom? Pai querido e amado, obrigado por mais uma oportunidade da gente estar aqui, Senhor. Da gente estar consagrando o nosso tempo para te conhecer, ouvir a tua palavra, aprender de ti, Senhor, para que a gente não cometa os erros que muitos cometeram, para que a gente tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir, Senhor. Ministra os nossos corações, Senhor, nos dá entendimento e que o teu Espírito, Senhor, paire aqui na tua liberdade, Senhor. Te agradecemos pela tua presença e pelo teu discernimento, em nome de Jesus. Amém? Bem-vinda aí, Pati. Tá com saudade de todo mundo já. Passou uma semana, parece que faz horas, né? Mas, gente, de novo, quem quiser acompanhar, a gente vai estar lá em Mateus 21. A parábola em si é no 18, mas a gente vai ler um pouquinho antes, só pra gente ter um contexto. E naquela época ali, né, que a gente lê em Mateus 21, Jesus ele já estava mais da metade do ministério dele. Então ele já tinha operado muitos milagres, ele já tinha multiplicado pães, ele já tinha ressuscitado Lázaro. Então a maioria dos milagres de Jesus, eles já tinham visto. E um pouquinho antes dessa parábola da figueira sem fruto, foi aquela entrada triunfante de Jesus, que a gente deve estar tudo lembrando agora que é Páscoa, que ele entrou em Jerusalém e eles gritavam Hosana nas alturas. E ali ele estava sendo reconhecido pelo povo como Messias. Então todas aquelas palavras que eles estavam clamando eram para dizer bem-vindo, né? Eu vou até ler para vocês Mateus 21, 9, fala assim: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então as pessoas já estavam vendo ele como Messias. E nisso, os fariseus já estavam sendo confrontados, os mestres da lei. E essa parábola, ela surge neste contexto. Ele estava no auge da popularidade dele, mas também no auge dos confrontos com os religiosos da época. E a perseguição já se intensificada. Tanto é que depois dessa parábola aqui, já planejam matar ele. Já estão planejando ali para Páscoa. Então a gente vai ler juntas ali em Mateus 21, a partir do 18 agora, que é a nossa parábola. Vou ler ela toda, e assim que eu ler essa parábola, a gente vai tocar uns pontos, tá? Então vamos juntas, Mateus 21, 18. Até o 22. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Aqui está falando de Jesus. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares, olha que promessa, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aqui tem um ensino muito forte de fé, mas a gente vai entrar primeiro na parábola em si para entender. Porque às vezes a gente não faz o clique, né? Eu mesma me perguntava, por que será que, né? Coitada da figueira. Mas a gente estudou anteriormente da ovelha perdida. E que o Senhor, Ele é nosso pastor, que Ele nos resgata, que Ele nos restaura. Que Ele tem essa iniciativa de nos buscar como ovelha perdida. E nessa parábola aqui, a gente vê que Jesus, cedinho da manhã, ele já está em busca de frutos. Não só um fruto para se alimentar, porque ele teve fome, mas hoje, também espiritualmente, nós podemos dizer que o reino dos céus ele está à busca de frutos. Não só para saciar a fome.
Então a gente pensa nos frutos reais, os frutos do Espírito Santo. A gente vai entrar mais a fundo. Mas a gente pensa aqui, né? Ele não acordou cedinho, desesperado por um café, que nem a gente, muitas de nós. E mesmo assim, né, a gente não consegue nem falar. Eu não sou uma pessoa da manhã, né? Uma morning person. Eu preciso de um café para poder falar com meu marido. E ele começa a querer resolver assunto. Juro pra vocês. Hoje de manhã a gente tava lá movendo móveis às 6 da manhã sem um café. Quem que aposta que isso aí não vai dar um rolo, né? Dá estresse. Eu falei, olha, não tô pra estresse agora, mas ajudei. E brincadeiras à parte, Deus ele tá de braços abertos, como a gente já aprendeu, para todo aquele que o aceita. Mas quantas de nós, né? Desculpa, pulei aqui. Ele tem essa iniciativa, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Então que a gente possa buscar os frutos do Espírito Santo. Porque Jesus ele tem essa expectativa que nós nos aperfeiçoemos nessa caminhada e que a gente demonstre ter frutos. Até porque lá em Apocalipse vai dizer, os conhecereis pelos vossos frutos. A gente é conhecido como discípulo de Jesus pelos frutos. A gente carrega o nome dele, né? E alguns pontos que eu queria ressaltar. Eu vou ler de novo ali só pra gente lembrar. Mateus 21, 19, só esse versículo. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. O que é peculiar da figueira aqui, gente, é que quando a figueira tem folhas, isso é um indicativo de que ela tem fruto. Os frutos muitas vezes vêm até mesmo antes das folhas. E elas servem para proteger o fruto. Então, ela já deveria ter frutos. Se ele viu de longe e tinha folha, provavelmente tinha que ter fruto. Até mesmo antes. E essa figueira, ela era pura aparência. Ela não tinha essência. Então, ela folha sem fruto. A figueira infrutífera, mesmo com a aparência de vida, parece que está saudável, ela aqui está representando uma fé externa e vazia. Então é só de aparência. E na cultura judaica, só para trazer isso para vocês, a figueira era o símbolo de Israel. Olha que importante a gente entender isso para o contexto que a gente recém falou. Então ela estava cheia de aparência religiosa, assim como a época, né? Os judeus da época, Israel como um todo. E ela tinha a lei, os profetas, né? Antes disso vieram muitos profetas que explicaram o que aconteceria, todo o aparato de um relacionamento com Deus, todas as tradições judaicas, que a gente também falou num dos estudos, mas elas não reconheceram Jesus como Messias. Né? Até hoje nós vemos, os judeus não acreditam em Jesus. E Jesus estava diante deles, cumpriu-se todas as profecias, eles não reconheceram Jesus como Messias. Eles ainda aguardam a volta do Messias, né? Eles não consideraram todas as profecias, apesar de ter sido comprovado que era humanamente impossível tantos milagres terem acontecido com este profeta. E a maldição aqui, gente, ela não se estendia somente para a figueira. Olha que forte isso. Mas para toda a nação de Israel. O julgamento sobre a figueira é um sinal do julgamento sobre Israel por sua hipocrisia espiritual. E eles professavam a fé em Deus, mas quando Deus se fez carne, em Jesus, eles rejeitaram. E isso já era profetizado. Dizia lá em João 1, está dizendo assim, 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Muito importante essa base aqui da fé cristã é: todo aquele que crê é filho, é considerado filho. Mas a classificação para ser filho é crer em Jesus. Se nós não cremos, nós somos todos criaturas. Então, quando vocês ouvirem por aí, olha, todos somos filhos de Deus. Não, é todo aquele que crê em Jesus. É isso que a palavra está nos afirmando. Não é minha opinião, né? Gostaria muito que fosse mais simples, mas né, a lei
estava ali e simplesmente eles ficaram com a lei, retiveram a lei e não aceitaram a nova aliança. Mas eu quero falar com vocês mais especificamente sobre os frutos. Essa é sim a mensagem principal ali no contexto que Jesus queria falar, que ele gostaria muito que eles vissem que ele era o Messias, e infelizmente a figueira não deu fruto e foi amaldiçoada. Mas também a gente tem que ver por um lado espiritual. A gente também passa por esse processo. Muitas vezes as milagres, está tudo diante dos nossos olhos. Não é sobre religiosidade, é sobre o nosso estágio de fé. E a gente tem que se colocar nessa posição sem julgar o que está do nosso lado. Então, eles não acreditaram. Pois é, mas a gente também vê milagre, já viu a mão de Deus em muita coisa que aconteceu na nossa vida e continua lá, demandando de Deus, falando, Senhor, eu não estou aguentando, né? Me ajuda, Senhor. A gente está ali gerando uma demanda, ao invés da gente estar gerando um lucro para o reino, né? Trazendo pessoas, mostrando nosso testemunho. Então é muito diferente nós chegarmos a Deus com uma promessa e professar, Senhor, eu creio, Senhor, que Tu vai me dar um escape, como Tu prometeste, que essa batalha eu vou passar por isso, mas eu vou sair vitoriosa, do que, Senhor, não estou aguentando, e chorar as pitangas, né? Que nem a gente fala no Rio Grande do Sul. Não sei se em outros lugares vocês falam as pitangas, mas... Fala, Pri, fala, chorar as pitangas. Os butiá do bolso, acho que é só no Rio Grande do Sul. Me caíram os butiá do bolso. Eu fiquei apavorada, né? Me surpreendi, caiu os butiá. Mas vamos falar então dos frutos, né? E o fruto, ali em Gálatas 5:22, fala sobre os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:22 fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Então isso é o fruto que o Espírito Santo gera na tua vida. E esses frutos, eles não simplesmente vêm eles não vêm do nosso esforço, por mais que a gente tente, mas eles vêm da permanência em Cristo. Então quando Ele está em nós, a transformação acontece de dentro para fora. Mas olha que especial, qual é o primeiro fruto do Espírito Santo? É o amor. E esse, a gente estuda na palavra que é uma escolha. Os outros ainda tem que ter um trabalhar do Espírito Santo. Mas esse em específico, ele é uma ação que a gente pode tomar. Então sim, a gente é chamado a praticar ativamente. A gente pode escolher amar, mesmo quando a gente não sente vontade. Até porque é um mandamento, né, gente? Então eu vou só comentar um por um, só pra gente ter uma base, e onde é que outros lugares a gente pode encontrar sobre eles. Tá? O amor é a base dos frutos e a marca de um verdadeiro discípulo. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, né? Vereis que sois meus discípulos. Em João 15:12 diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Então nós temos os 10 mandamentos em Êxodo 20, para quem quer recapitular. Mas quando Jesus veio e fez a nova aliança, ele falou que o mais importante, o maior entre os mandamentos seria amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amarás o teu Deus e amarás o teu próximo. Este é o mandamento do Senhor. É muito importante que a gente entenda, né? O segundo, alegria, não depende da circunstância, mas da certeza que a gente pertence a Deus e que Ele tem o controle de todas as coisas, que Ele tem o entendimento que a gente pode não ter. Moisés e o povo, quando foram fugir dos egípcios, né, na fuga ali do Egito, na libertação, eles pararam em frente ao Mar Vermelho e ficaram desesperados, porque todos os guerreiros lá, todos os soldados egípcios vinham atrás deles. E reclamaram, murmuravam para Moisés: Moisés, e agora a gente veio até aqui para morrer, para ficar preso aqui nessa paredona de água. E Moisés clamou a Deus, Deus falou assim: simplesmente marchem. Então às vezes a gente tem que dar o passo, a gente não sabe o que tem do outro lado do mar, mas a gente tem que dar o passo, a gente tem que marchar pela fé, a gente tem que... A alegria do Senhor é a nossa força. Então tipo, Senhor, não tô conseguindo, mas a alegria do Senhor é a minha força. E se nutrir daquilo ali. Então Filipenses 4,
4 fala assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Não é fácil, né, gente? Precisamos do Espírito Santo nessa aqui, com certeza. Próximo, a paz. A paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e nossa mente. É impossível vir de nós. Ali em João 14 diz que Jesus diz: deixo-lhe a paz, a minha paz lhes dou. Por quê? Porque ele sabe que a nossa paz muitas vezes está dependendo de uma circunstância dar certo ou errado. De tudo andar nos conformes, né? Pri, a gente estava falando hoje de maternidade. Como eu queria, Jesus. Olha, todos os ensinamentos, tudo aquilo que a gente fala, ó, não vou fazer, não vou dormir com criança. Chega a maternidade e põe a tua paz à prova. Então, a gente não tem como a gente ter essa paz. Tem que ser de Deus. É como várias vezes na minha caminhada, eu tive situações que eu dizia: Senhor, eu entrego tudo a ti, faz o que tu quiser. E aí parecia que ele tirava como uma mão, juro pra vocês, toda a angústia que eu tinha no coração. E me dava certeza de que ia ficar tudo bem. Inclusive, gente, a paz é muito importante na tomada de decisão. Se tu tá tomando uma decisão e tu não sabe se tu vai pra esquerda ou pra direita, e tu tá ansiosa, escolheu ir pra esquerda e ficou ansiosa, não tá com paz, isso aí Deus não te confirmou. Então ali na palavra diz, eu não tenho a palavra aqui aonde tá na Bíblia, mas diz que vai ser a certeza daquilo, vai ser o que vai te guiar, vai ser a tua paz. Então usa a paz do Senhor para te guiar nas tuas decisões. Ali, longanimidade, paciência. Ai, Senhor. É suportar com perseverança, mesmo quando o processo é longo. Gente, já estudou antes que perseverança ela pode ter 2 caminhos. Eu e meu marido somos diferentes com a perseverança. Ele é disciplinado, ele consegue fazer um schedule, uns horários sempre o mesmo, super disciplinado. Só que eu, quando alguma coisa acontece fora da rotina do colérico, eu consigo ter longanimidade para equilibrar e dizer, não, vai dar tudo certo. A gente tem que ter um equilíbrio e para perseverar, para acreditar que vai dar certo. E ali, Números 14 e 18 fala assim: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia. Isso é uma das características de Deus. Tanto é que se não fosse isso, a gente era consumido, né? Não dava nem tempo de dar uma suspirada. Porque se ele não fosse paciente conosco, povo lá de Israel. Próximo, benignidade. É diferente de bondade. Esse aqui é tu ter um coração gentil e disposto a fazer o bem. Tá mais intitulado no teu caráter. Tu ser uma pessoa boa, gentil. E ali em Salmos fala assim, 23. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? E fidelidade. Ser constante. Aliás, desculpa, gente, eu pulei. Fui para bondade. Antes era Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Aí bondade não é ser bom, é agir com a bondade. É uma ação. É tu ter misericórdia, tu perdoar, tu ter pena de uma pessoa que está passando por um tempo difícil. E ali sim fala que a bondade e a misericórdia me seguirão. Então, conforme tu libera bondade e misericórdia, Deus, ele é justo para te devolver também. Porque a gente também carece de misericórdia todo dia. E ali, fidelidade também, ser constante e leal e comprometido com Deus e com o próximo. 2 Timóteos 2:13 vai falar: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo, mesmo que a gente não consiga. Isso aqui não é para ser uma cobrança, tenho que ser comprometida, tenho que ler a Bíblia todo dia, tenho que orar todo dia. Não é uma agenda. Deus nos entende. Então ele, mesmo que a gente seja infiel, muitas vezes ele vai ser fiel. Porque a gente está clamando o nome dele, a gente está ali jogando nossas cargas nele, né? E ele disse que a gente tinha que jogar o fardo, largar o fardo nele. Que ele era manso e humilde de coração. Falando em manso e humilde de coração, Mateus 11 diz: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Fala da mansidão, como eu oro, né? É força sob controle.
é ser humilde, mesmo quando a gente podia se exaltar e explodir. O que está muito relacionado ao último, que é o domínio próprio, que é a capacidade de controlar impulsos e reações, alinhando nossa ação com o Espírito Santo. Ali em Provérbios 16, 32 diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Olha que forte. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E quantas vezes a gente cresce debaixo de, querendo ser forte. Eu fui uma pessoa que eu sempre quis mostrar que eu era forte. Tá? Os caras iam pro parque de diversões, a Daniela já ia pro kamikaze. Nem sei quantas anos eu tinha, mas sempre quis ser forte. Era uma mais velha, ajudar ali a cuidar. Me coloquei nessa brecha aí de ser forte para as pessoas que vinham depois de mim, meus irmãos. Mas aqui, gente, eu tô aprendendo que, como eu queria saber isso desde pequena, mas é melhor tu ser paciente do que um guerreiro. A gente não tem que ficar se defendendo, a gente não tem que ficar se, tentando se afirmar que a gente é forte, porque a gente tem um Deus forte, é Ele que é forte por nós, a gente não precisa. Inclusive, falei ontem isso, estava confirmando agora, quando a gente é fraco, somos fortes. Diz eu fraco, sois forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É ali que Ele pode ser liberado. É ali que a gente está largando de mão, vendo que a gente não tem capacidade nenhuma de controlar. Gente, só deixa eu ligar aqui que a luz está muito apagada. Hey Google, turn on the kitchen lights. Isso vai funcionar. Às vezes ela não me escuta. Deu. Melhorou um pouquinho. Two lights on. Desculpa. Então, esses são os frutos. E agora a gente continua ali, só que dessa vez eu não vou voltar para o Mateus. Eu vou lá para o Marcos, que é a mesma parábola, mas tem algumas coisas adicionais, muito importantes. E aí a gente vai entender por que no início ali fala da figueira e dali a pouco lança sobre tu falar para o monte, sobre a tua fé. Porque está muito relacionado, mas quando a gente lê assim, batido, a gente não dá o clique. Tá? Então vamos lá para Marcos 11, do 20 ao 26. E passando eles pela manhã, lá em Mateus falou que na hora, já instantaneamente, a figueira secou. Aqui, quando a gente lê Marcos, ele fala da figueira, ele amaldiçoa a figueira e eles vão para o templo. E ali é quando acontece a virada de mesa lá que Jesus manda todo mundo sair porque eles estavam fazendo comércio. Fizeram a casa dele de comércio, um covil de ladrões, ele fala. Que vocês estão na casa do meu pai. Não era para eles estarem fazendo comércio, roubando do povo. E ele vira a mesa, aí vocês imaginem o furor, esses discípulos apavorados. Jesus nunca se mostrou nervoso, sempre pacífico, manso e de coração. Dali a pouco ele vira as mesas e expulsa as pessoas de lá. Então, assim, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então, a ira que vem com a justiça, pelo que é certo, é justa. Nós podemos, um abuso, alguma coisa que a gente vê acontecendo, tá totalmente coerente a gente ficar irado com isso. E advocar por essas pessoas, nos posicionarmos também. Mas pecar, aí a partir disso é ação. Então a partir da tua ira, do teu sentimento, que é validado por Deus, a tua ação vai te encaminhar para o pecado ou para a santidade. Então a gente pode ficar nervoso ali que uma pessoa fez uma barbaridade com a gente, mas tu não vai xingar de volta, tu não vai tentar, vingança. Esse seria o pecado, tá? Deixa bem claro. Então vamos continuar. Passando eles pela manhã, então na volta do templo, viram que a figueira se secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiveres orando, ó aqui o fruto do amor, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Parênteses, mas se não perdoardes,
também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém, gente? Então, olha quão extenso é essa aqui, quando a gente vê em Marcos. Essa parábola ela não é só uma árvore, não é sobre a árvore, porque aqui tem muito mais do que isso. É sobre uma fé verdadeira e sobre gerar frutos, que significa a fé que nós temos em ação. O gerar frutos é a ação da nossa fé. E aqui a gente vê duas coisas muito importantes. Só queria ressaltar algo que muitas pessoas não sabem. Peça para Deus. Tenha intencionalidade, seja objetivo. Uma amiga minha, muito amada, uma vez falou assim, Dani, eu não sei se eu peço por esse emprego, né? É uma coisa tão pequena para Deus, me sinto até injusta de estar fazendo isso. O que ela vai pedir? Algo para benefício próprio. Mas a palavra não disse assim, pedi, eu vou pensar no teu caso. Ela falou assim, pedi como se já tivesse acontecido. Então é muito importante quando a gente pedir que a gente seja objetivo, que a gente seja claro e que a gente creia que já aconteceu. Isso é imbatível. Depende muito da nossa fé. Quando Jesus fazia milagres, muitas vezes ele tinha aquela frase famosa, vai ser feito conforme a tua fé. Então a gente tem que ter ousadia na nossa fé, por pequenas e grandes coisas. Minha mãe pede até para vaga no estacionamento. E tá certa ela. Tá? Então, duas coisas essenciais que a gente vê aqui. Deixa eu ver se a gente tá... Tudo que em oração pedirdes, crede que recebeste. Então, o essencial aqui, dois que não tem como falhar. Oração. Orar intencionalmente. É ali que a gente ativa a fé que move montanhas. E o segundo item é a ação da fé, que é o perdão. Então, o coração frutífero, ele não guarda mágoas. Ele libera o perdão para viver o sobrenatural de Deus. Tu pode segurar o perdão, pegar tua vingancinha, ficar ali remoendo, né, as raízes de amargura. Mas Deus quer te abençoar, Deus quer prover na tua vida. E muitas vezes, até a Bíblia fala, né, que o marido tem que amar a mulher para que as petições, as orações dele sejam ouvidas. Então, tá relacionado o perdão, sim, com bênçãos, com dádivas do Senhor. E principalmente com crescimento na fé. E o monte aqui, gurias, ele simboliza um obstáculo. Não necessariamente tu vai falar pro monte e ele vai sair. Pode ser que aconteça, pode. Olha que vai estar de uma fé. Mas é um obstáculo, é algo que tu não consegue visualizar, que vai ser movido, que vai passar. Né? É intransponível, é algo que tu não acredita que vai dar. Pior dos cenários. E a fé, ela é a chave que libera os recursos do céu, né? Os recursos do céu para nossa atual situação. Então vamos ver como é que a parte prática que eu adoro, né? Como é que a gente age para dar fruto. E isso, gurias, eu acho que eu tenho que ler todo dia, porque olha, eu queria que o Espírito Santo me liberasse todos os dias, viu? Todos esses frutos, porque não é fácil. Ali, o primeiro ponto é permanecer em Jesus, que é a videira verdadeira. Lá em João 15, 5, fala, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, em primeiro lugar, reconhecer a necessidade que nós temos de estar debaixo do amor de Deus, da autoridade de Jesus. Então, cultiva a tua relação com Jesus todos os dias, se tu conseguires, né? Para ter fruto, tá, gente? Não tô falando para ser salvo. Ora, lê a palavra, escuta pregação, anda em obediência. Tem muitos canais no YouTube que tu pode... Tem 15 minutinhos. Minutinho com Deus, eu amo. É um mineiro, que ele tem uns bonequinhos e é um minutinho com Deus. Então, eu sempre colocava ali 10 minutos e ia dirigindo, ouvindo. E ter essa iniciativa, sabe, de estar conectado ao ramo. Nós somos o ramo, né? Conectado em Jesus, na palavra. O segundo ponto, obedecer a palavra, mesmo quando nos custa. Normalmente vai ter custo, né, gente? Mateus 7 diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
Engraçado aqui que quando eu conto a história dos 3 porquinhos para os meus filhos, uma das 5 que eu devo saber de cor, eu sempre menciono que o porquinho inteligente, o porquinho prudente, ele fez a casa dele sobre a rocha. Ele fez com cimento, fez com pedra. E ali vai dizer que o outro homem imprudente fez em cima da areia. E aquela areia ali se dissipou e a casa caiu, né, gente? Literalmente, a casa caiu. Então, lê a Bíblia com o coração disposto para ser transformado. Hoje, as gurias compartilharam no Insta sobre os devocionais. Eu amo devocional. Eu não gostava muito de interpretação de texto quando eu estava no colégio ali na aula de português, vou ser sincera. E eu gosto de ler devocionais, de ler reflexões das pessoas, de pastores que eu gosto, né? A Viviane Martinello tem um, inclusive, que fala muito sobre o que a gente está falando, que é Mulheres Enraizadas. Gente, super profundo, recomendo, que são reflexões a partir do versículo. Mas quando nós lemos a Bíblia, a gente é exortado. A gente tem que estar disposto a ser transformado. E muitas vezes o devocional ele vai pegar reflexões pro bem, para edificação. Mas a gente precisa também da disciplina, que vem através da palavra. Então é muito lindo, muito maravilhoso, né? Café com Deus Pai, todos esses livros lindos, tá? Pra gente se aproximar, pra gente ter um tempo de devoção. Devocional é devoção, mas a gente tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia, por completo, nos basta. Então, aplicar no nosso dia a dia o que a palavra diz, amar, servir, falar com a verdade. Não é só a gente conhecer, é a gente viver a palavra, tá? Número 3, agir com amor, que é o primeiro fruto visível que a gente viu antes, né? Pergunta, como é que tu pode estar amando alguém hoje? Servir nas pequenas atitudes, nem que seja só ouvir alguém, às vezes a gente nem escuta uma pessoa, só ouvir já faz um bem enorme para uma pessoa, né? Ter compaixão, agir com gentileza, levar um cafezinho numa hora ali de tensão. O fruto ele nasce de um caráter transformado e ele tem que agir na prática. Quando a gente tem essa prática de derramar amor na vida das pessoas, gentileza, a gente vai começar, né? É como qualquer hábito, gente. Na prática a gente desenvolve o hábito, tanto para o bem quanto para o mal. Número 4, viver pelo Espírito e não pela carne. A gente tem que alimentar o nosso espírito. Como? Orando. Pode estar morrendo de sono, cansada. Já passei por isso. Muitas vezes, quando a gente é mãe, o nosso corpo vence, né? Infelizmente. Mas vai pela fé. Ai, não vou conseguir, Senhor. Eu vou me arrastando no chão ali. A cama do meu filho é bem baixinha. Eu já me ajoelho. Eu tô aqui pela fé. Eu tô aqui pelo Espírito. Porque eu tô ali, né? Cancelando o meu desejo da carne. Que é dormir, que é desmaiar, ferrar no sono. Que eu durmo muito bem. Obrigado, Senhor. E ali tu vai estar martirizando o teu espírito, a tua carne, mas também alimentando o espírito. Então é muito importante nós fazermos um jejum. Vamos fazer um jejum espiritual. Mas não é só não comer. O jejum espiritual é tu te predispor a estar adorando, a estar tentando se preencher de Deus em tudo que tu fizeres. Não dar grito muito com as crianças, não brigar com o marido, não xingar ninguém. Gente, isso é jejum. Se tu vai fazer jejum de comida, isso aí tá incluso. E a gente quebra às vezes. Não adianta, né? Então ali diz, Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pede ajuda pro Espírito Santo, né? Antes de decidir, de reagir, de falar. É difícil. Isso aqui eu vou colocar no meu espelho hoje de noite. E trocar reações impulsivas por uma resposta cheia de graça. E aí a gente vai começar a aprender a discernir o que vem de nós mesmas e o que vem de Deus. E, gente, desde que eu comecei a fazer jejum mais frequentemente, eu não tinha tanto discernimento, tanto conhecimento sobre isso, anos atrás, eu comecei a ter a prática disso. E eu comecei a entender que o jejum me deixava predisposta a pensar antes de falar, pedir para que ele me guiasse. Número 5, suportar a poda. Aqui é mais embaixo, suportar a poda. Porque a poda ela nos prepara para os frutos. Ali em João 15 vai dizer,
1, 2. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Jesus falando. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que se produza mais fruto ainda. Então, tu vai começar a ver os frutos do Espírito Santo. Tu vai começar a entender que tu tá recebendo ali o caráter do Senhor, porque nós morremos para nós mesmos e nós vivemos para Cristo. Então, tu vai começar a ver o caráter de Deus ali preenchendo todos os vazios que tu tens no teu caráter. E aí, tu vai começar a ser podada. E tem essa certeza. Te prepara, né? Porque aqui até mesmo essa semana eu limpei o pátio, estava podando árvore. E quando a gente tem galhos secos e doentes, eles roubam a força da planta. Então eu tenho um pessegueiro aqui, baixei todo o galho, porque lá em cima estava com um galinho sem folha. E a folha tem que botar toda uma energia ali, a árvore, né, o tronco, para que suba a água, para que tudo ali seja nutrido. Então, se a gente tem esses galhos secos, a gente tem que podar, para que a gente possa canalizar e focar para o que importa. Não ficar focando no que a gente não está dando certo. Foca no fruto. Foca no que Deus te deu de dom. Foca no que tu tem de bom. E não rejeitar o processo difícil. Porque é isso que vai fazer com que a gente cresça, com que a gente dê fruto. Então, se tu tá hoje vivendo um fruto, uma prosperidade espiritual e não recebeu a poda ainda, vai te preparando que a estação da poda vai chegar. Algum momento vai vir. Tem que estar disposto, com o coração ensinável, como fala a palavra. E a gente tem que aceitar a correção de Deus como sinal de amor. E Deus, ele não vai vir, vai te judiar, gente. E a Bíblia fala que ele não vai te dar uma carga que tu não possa suportar. Ele vai te dar um escape, inclusive, que nem a gente falou há pouco. Então, vai pedindo pelo escape. Já orei, Senhor, cadê o escape? Que não tá fácil. Já orei muitas vezes. Então, pede para Deus, ele é um pai amoroso. E confia que se hoje a gente tem a poda, se hoje a gente tem o corte, amanhã a gente vai ter a colheita. É certo. Quanto mais difícil, gente, maior é a vitória. E o quinto, polinize. O fruto, ele também nasce da colaboração no corpo de Cristo. Então, ninguém vai frutificar tão rápido e tão intensamente se não tiver ali a dependência do corpo, na comunhão, na troca. Então, tu tem que estar cercada de pessoas que vão estar fazendo com que tu cresça. Né? O irmão, como é que é? Mãe, me ajuda nessa. A faca afia... Não me lembro agora. Mas fala que o irmão... A Bíblia diz que o teu irmão, uma pessoa que é próxima de ti, pode ser um amigo, ela vai te afiar. Né? Deus fala que os filhos vão ser flechas na mão do guerreiro, mas a gente tem que afiar a flecha, nós como pais. Então a comunhão, o compartilhar faz com que a gente fique afiadas. E agora a gente vai para a próxima, que são as folhas. E gente, isso aqui tocou muito meu coração, vivi isso, tá? E quando a gente olha para as folhas, a gente se depara com dois cenários. Eu fui buscar lá nas minhas pesquisas, revelação de Deus, né, gente? Como tem. Deus sempre nos ministra algo surpreendente. E a gente vê a folha no primeiro livro da Bíblia e no último. Olha que curioso. Lá em Gênesis 3:7 vai dizer assim: então foram abertos os olhos de ambos, Adão e Eva, quando pecaram, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, olha aí a folha da figueira, e fizeram para si aventais. Eles pecaram, comeram do fruto proibido e se deram conta do pecado, da nudez deles. Então eles cozeram ali uma folha da figueira, que a gente está estudando hoje, por algum motivo muito, né, jesucidência, que a gente diz, e tentaram cobrir a sua nudez. Então, desde o início, a Bíblia está nos dizendo aqui que o esforço humano de tentar esconder a vergonha com aquilo que é passageiro veio desde Adão e Eva. Eles usaram as folhinhas e estavam tentando lidar com a culpa, com o pecado, por conta própria. Mas aquelas folhas eram frágeis, eram temporárias. E elas eram incapazes de restaurar o relacionamento deles com Deus. A gente vai ver que eles vão sofrer uma consequência. Eles vão ser expulsos do Éden. Mas antes,
Deus, ele faz roupinhas para eles. De pele, né? Não é de figueira mais. Então a gente tem essa tentativa, gente, de tentar esconder as nossas falhas, de tentar esconder nosso pecado na folha, no gerar folhas, assim como a figueira. Ela estava lá, dando folha, como se fosse de longe maravilhosa, cheia dos frutos. Mas não, era só uma tentativa de cobrir a sua falta. E lá em Apocalipse 22, 2, que eu falei essa semana lá com a Daniela, minha parceira de oração, fala assim, e eu já falei disso várias vezes, porque isso realmente foi uma chave na minha vida. Então, gente, olha que precioso, Apocalipse 22, 2. No meio da sua praça, lá em Jerusalém, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as árvores da árvore são para a cura das nações. Essa árvore aqui da vida estava no Éden. Não vou entrar na teologia, mas do Éden, Adão e Eva foram expulsos e ela foi parar, acho que ali no meio do dilúvio, Deus pegou aquele Éden e levou para os céus. E essa árvore está na Nova Jerusalém, que há de vir e descer na terra. Então muitas pessoas pensam que nós vamos ir para o céu quando a Nova Jerusalém virá dos céus. E nós vamos nos encontrar com Jesus. Então, eu não vou entrar nessa parte que é bem complicada. Mas a árvore da vida do Jardim do Éden está no terceiro céu, na Nova Jerusalém. E ali, gente, fala do fruto e fala da folha também. Então, nós queremos gerar os frutos, os 12 frutos. Aqui que a gente conhece só tem aqueles pouquinhos que eu falei, mas é para ter 12, a gente tem que aumentar a menosidade aqui. Mas as folhas, gurias? As folhas das árvores são para a cura das nações. Tem algo também nas folhas. E aqui, já no novo céu e na nova terra, as folhas não são humanas, mas são divinas. Então elas vêm da árvore da vida e é o símbolo da presença de Deus. Olha que precioso. Eles perderam a presença no jardim, nós perdemos juntamente, e aí nós fomos restituídos em Apocalipse, na volta. E as folhas agora elas vão representar o quê? A restauração, a cura e a vida verdadeira. Né? Ela é um fruto da redenção completa através de Cristo. E diferente das folhas da figueira, da tentativa humana, essas vêm do próprio Deus. E elas não escondem nada, elas curam. E às vezes para curar a gente tem que expor. Então eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu comigo. Não muito tempo atrás, eu me deparei com isso na minha vida. E a vida ela é cheia de estações, né? A gente sempre fala isso. Engraçado que eu comento muito que muitas pessoas perguntam, Dani, onde é que é o melhor lugar que tu já morou? Já morei em vários lugares. E eu sempre falo a mesma resposta, que cada lugar que Deus me colocou representou uma estação na minha vida. E cada cidade que eu morei foi um capítulo diferente. Então ali, quando eu estava no Brasil, foi a época da semeadura, né? Minha mãe plantando uma sementinha no meu coração. Nós conhecemos Jesus, começamos a ler a palavra, frequentar a igreja. Nem sabia o que era ter amigas em Cristo ali. Era eu na igreja e as minhas irmãs e não conhecia ninguém, né? E então eu Deus abençoou meu marido com um emprego em Chicago. Nós fomos para lá. E ali naqueles 8 anos que eu passei em Chicago, eu tive um aprofundamento. Então eu estava regando aquela semente, estava crescendo. E isso deu da solidão que eu estava lá. De sair das distrações, da familiarada, de estar sempre confortável. Eu estava sozinha, eu tive que começar uma vida, um casamento, sem ter suporte da família. E você sabe que eu amo o Brasil, né? Então tem um processo grande ali naqueles 8 anos. E aí eu tive que me mudar, também por causa da empresa, para San Antônio, no Texas. E em San Antônio, gurias, eu acabei de voltar de San Antônio. Chorei tanto, chorei o final de semana inteiro. Foi tão maravilhoso que se eu falar eu já começo a chorar. Mas ali em San Antônio eu gerei muitas folhas.
eu comecei a florescer, comecei a servir e conheci irmãs que eu levo para minha vida, sabe? E eu comecei a gerar folha, com as minhas agendas sempre cheias, com ministérios, com projetos. Eu cheguei a ter 2 células, o Pietro viajando já de mudança para Michigan e eu ministrando em cela com criança de noite. Então eu gerei muita folha. E nisso eu voltei para o Brasil no verão, antes de me mudar para Michigan. Acho que foi 1 ano antes. Foi nesses 2 anos que eu passei em San Antônio, no meio, tá? Que eu fui confrontada pelo Espírito Santo. Eu ouvi lá que de que adiantava, literalmente a frase, galera, trabalhar tanto para o reino, fazer tanto para a obra de Deus e eu mesma não ter fruto. Continuar sendo grossa, continuar sem paciência, às vezes sem empatia. E eu tive um confronto real do Espírito Santo. E Deus ele vai usar pessoas para te confrontar. Não é, meu Deus, aquela pessoa, Deus, que absurdo falar uma coisa dessas. Não. Glória a Deus que eu tive alguém que teve ousadia para me falar onde é que estava o meu erro. E eu fiquei tão triste. Né? Eu tava fazendo tanto, gente, eu tava me esgualepando, que nem a gente diz. Me esgualepando. E aí, Deus começou a me guiar para que me dar discernimento para eu buscar uma cura das minhas raízes. E foi aí que eu comprei o devocional da Viviane Martinello, Mulheres Enraizadas, que, gente, recomendo. É um aprofundamento da tua vida espiritual, do teu amadurecimento, da tua sementinha. E eu já estava com esse projeto e eu vi isso, e aí fiquei batida no dia, e no mesmo dia, gurias, eu fui numa igreja assembleia lá em Torres, Pastor Paulo, Torres, no Rio Grande do Sul, e eu ouvi uma música que Deus ministrou no meu coração, porque eu tava batida, gente, a gente fica chateado, que a gente vê que tá faltando fruto. E aí era uma música que eu até coloquei no post do Instagram hoje, que é aquela: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, eu ainda me alegrarei, todavia me alegrarei. Então mesmo ali eu senti o amor de Deus me dizendo: Dani, mesmo que tu não tenha fruto, te alegra, porque tu tá comigo. A gente vai restaurar essas suas raízes, vai curar essas raízes aí. E eu não tinha discernimento, né, do que estava acontecendo, por que eu não estava dando fruto. Mas hoje, gurias, estudando nesse tópico, eu consegui ver uma coisa que eu queria ter visto lá atrás. Acho que foram o quê? Uns 3 anos atrás. Como eu queria saber disso, para não ter passado por esse sofrimento. Claro que o sofrimento é válido, né? Graças a Deus pelas minhas tribulações, vamos se regozijar. Mas é simples, gente, a gente tem que ter revelação de Deus. E aqui, gurias, quando eu voltei lá para Marcos 11, eu vi o que Deus fez pela misericórdia dele naquele momento. Ele ministrou através do louvor, através de pessoas, essa cura no meu coração, mas ali já dizia em Marcos 11:13, que é a mesma parábola, só que isso não está em Mateus. Vou ler de novo. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então aquelas folhas vieram no tempo errado. Mas não era o tempo do figo. E Deus, Ele vê isso, Ele vê o nosso tempo, e a gente se cobra tanto. Ai, me emociono. E ao mesmo tempo a gente é tão cobrada para gerar frutos. Ai, porque virou crente, aceitou Jesus. Já tinha que ter melhorado. Já tinha que ter parado de gritar, em nome de Jesus. Mas Deus sabe quando vai dar o nosso fruto. E às vezes a gente volta um pouquinho, estaca zero, e volta para a estação que a gente tem que voltar. Por quê? Porque a estação é contínua na nossa vida. Então a gente provavelmente vai ter que passar pela poda na nossa jornada inteira espiritual. Porque cada vez mais ele vai dar fruto, e vai dar fruto, e vai dar fruto. Mas vai secar uma hora, vai cair o fruto de maduro. Então a gente não tem que se apressar, a gente não tem que ficar ansiosa. Hoje, a gente pode mostrar as folhas, a gente pode estar trabalhando, mas o fruto também vai ser visto no tempo certo. E vai ser um fruto perfeito. Porque até o fruto, gente, precisa de amadurecimento. A gente pode ter um fruto que está verde, né?
Então, 3 coisas aqui que a gente tem que marcar na nossa vida. Que a gente não viva tentando encobrir com as folhas da figueira as nossas falhas, os nossos erros. Mas que a gente busque a cura. Quem me dera ter aprendido antes. O 2, que as nossas folhas não escondam, mas anunciem que há vida nova em Cristo. A gente vai passar perrengue na vida, não adianta, mas é importante a gente ter a presença, que elas mostrem para as pessoas, porque a cura das nações pode vir através da tua folha. Tu pode não ter fruto agora, mas a tua folha está gerando uma cura para alguém, uma cura para ti mesma. Então não é para desconsiderar totalmente as folhas que tu está tendo hoje. E os frutos, quando eles vierem, 3º ponto, que eles sejam evidência que nós permanecemos nele, porque não é, que nem eu falei antes, um momento, uma revelação, um fruto, é uma permanência. Então nós temos que permanecer nele em todas essas estações que entram e saem da nossa vida. Mas é certo que ele vem. É certo que ele vem no tempo certo, no tempo de Deus, né? Deus tem um tempo certo para todas as coisas. E a conclusão, gente, tô tribou no tempo, 3 minutinhos. Conclusão é, Jesus ele não amaldiçoou a figueira porque ela estava seca, mas porque ela prometia aquilo que ela não tinha. Ela tinha folhas e parecia que ela tinha fruto, mas era só aparência. E a mesma advertência ecoa até hoje. Em Mateus 7,16 diz, pelos seus frutos os conhecereis. A minha mãe falou aqui, ó, o importante é orar todos os dias e consagrar a si mesma a Deus. É isso. A fé verdadeira ela não é sobre ter folha, é sobre dar frutos. E o fruto não vem do esforço, mas vem da permanência, da consagração dos nossos dias, do nosso tempo a Deus. E ali tem a promessa. João 15,5 diz, aquele que permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Amém? Então é uma promessa, uma certeza que a gente tem que ter. Então pode ser que a gente esteja nesse período da gente dar folhas, da gente trabalhar. Às vezes a gente não está nem dando folha ainda. A gente não começou nem a obra do Senhor. Mas a gente está se esforçando. Até demais às vezes, se cobrando, tentando tapar os buracos ali que nós temos na nossa alma. Mas é simples, gurias. Oração. Consagração do nosso dia ali, oração, primeira coisa. E o segundo, amar, perdoar. Essas são as 2 essenciais. E aos pouquinhos os outros frutos vão ser derramados na tua vida. Eu sei porque muito tempo atrás eu fiz uma oração lá no meu app da Bíblia que era para ser a mulher virtuosa. Então toda vez eu falava alguma coisa, sabe? Eu falava, ai Senhor, eu quero que meu marido confie em mim, que eu faça bem a ele todos os dias da minha vida e não o mal. Eu quero que os meus filhos me chamem de ditosa. Então eu pegava um pedacinho e orava quando vinha lá, porque o app da Bíblia, tu faz a oração guiada, às vezes se tu tem 10 orações, ele vai te dar tipo 3, 4. E aí às vezes vem, e aí eu lia um de cada vez. E nesse aniversário, este ano, por isso que eu digo, gurias, quando eu fui para Michigan foi um período de inverno, de ajeitar ali o solo, de curar as raízes. Mas quando eu vim para Geórgia agora, eu sabia, gente, que era tempo de fruto para a honra e glória dele. E eu comecei a ver, gente, é uma coisa assim, ó, impressionante, o amor de Deus. E tu vê isso frutificando na tua vida. Eu comecei a receber presentes de aniversário esse mês. Eu ganhei um quadro da Mulher Virtuosa. Uma das gurias ali do grupo falou, Dani, eu vejo a Mulher Virtuosa. Eu falei assim, Senhor, como eu orei por isso. Sabe, uma pessoa que é mansa e humilde de coração. Como eu orei para ter domínio próprio. E o próprio domínio próprio, gente, eu comecei a fazer jejum e ter mais experiências com Deus, ter mais discernimento espiritual através do jejum, porque o jejum é para honrar Ele, é para a gente estar na presença dEle. Jejum é muito, muito forte quando a gente quer estar consagrando a nossa vida, sabe? Debaixo da autoridade dEle. E no jejum eu comecei a ver muito o domínio próprio. Comecei a praticar o domínio próprio. Antes, chegava ali pelas 4 da tarde, já estava a fim de comer alguma coisinha, já ia e já beliscava. Hoje, gurias, chega esse horário da fome, eu já fico,
Será que eu não estou em jejum? A minha carne se limita, porque lá dentro do meu inconsciente, na minha alma, eu já tenho noção de que pode ser que eu esteja em jejum. Eu tenho que me lembrar. E olha, às vezes eu esqueço. Senhor, me ajude. Hoje eu quase esqueci. Eu não orei, não entreguei o meu jejum. E aí, no meio da tarde, o Tommy, vamos fazer pão de queijo. Eu, feliz da vida, pensei, peraí, não posso, gente. Aí eu falei, Senhor, eu vou me manter. Me perdoa que eu me esqueci de consagrar, entrego a Ti e eu quero manter. Então, que a gente se permita, sabe, a receber de Deus. E a gente vai ver o fruto, gurias. Eu tô vendo, fui para San Antônio agora esse finde e só para compartilhar com vocês, eu adoro fazer evento, juntar gente, você sabe, né? Se eu puder em todos os gringas cristãs, de todas as embaixadoras e reunir todo mundo, eu vou. Se Deus quiser, eu vou estar lá na Flórida, Pri. Mas eu vou, já tá quase certo. Mas assim, eu fui pra San Antônio e pensei, eu vou fazer um churrasco de aniversário pra juntar todo mundo. A casa não era nem minha, né, gente? Só que aí, gente, eu fiquei pensando assim, ai, não vou me estressar. Eu tô sempre tentando agilizar, organizar. Dessa vez, Senhor, eu só quero a Tua presença. E eu tava fazendo o propósito de oração de duplas do nosso grupo de oração, da Maísa, e eu peguei a Daniela, e eu pedi pra Daniela, gurias, eu juro, falei, Daniela, eu quero pedir pra Deus para que eu não esteja tão feliz, tão confortável, que eu seja eu mesma, que eu volte a ser aquela pessoa assim que não se apega, que fala qualquer coisa, sabe? Eu quero ver tu, Deus, em todas as coisas que eu fizer. E gurias, eu não ganhei uma festa surpresa de aniversário. Eu pedi pela presença de Deus e eu não aguentei. Eu tava vindo de um egg hunt que eu não imaginava, gurias. Todo ano em San Antônio tinha uma festa para as crianças, a maior festa ali, para encontrar as mães do grupo de mães, não era nem do grupo de cristãs. Era o egg hunt, era a caça aos ovos. E eu adorava nesse egg hunt. E deu com a coincidência, só que não, do egg hunt ser no sábado. Fui no egg hunt sábado de manhã e na volta a minha sobrinha, a Marcela, tava fazendo 1 aninho. E eu fui chorando para almoçar na casa da Ju, minha amiga. Porque eu tava perdendo a festa dela e é importante para mim o estar presente. O celebrar com as pessoas. Isso pra mim é a minha linguagem do amor, né? E eu chorando, vendo as fotos da festinha, vendo ela toda linda. E eu chego lá na Juliana, gurias, elas me aprontam essa. Até uma amiga minha falou assim, Dani, tu tá chorando. Eu falei assim, porque a sanguínea normalmente ela passa pelas transições, ela não se permite se entrar de cabeça nas emoções e chorar e sofrer, sabe? Pra mim, despedida, eu tenho que dizer assim, olha, daqui a pouco a gente vai se ver. E vou embora. E eu não sinto tanto quanto uma melancólica, como outras, né? E, gente, eu chorava que nem uma criança. Falei assim, eu não acredito, só dizia assim, obrigada, porque a gente vê o amor de Deus nas pessoas. Sabe, não era nem pelas pessoas, era porque eu vi concretizando o amor, eu me sentia assim, amada de Deus. E não tem coisa melhor na vida. Então, que a gente esteja podada, esteja preparada para que a gente possa viver isso, gente. Viver o fruto, poder ver com os nossos olhos a bondade de Deus. Amém, gurias? É isso que eu tinha para vocês. Vou mandar o estudo todo aqui, ó, com os versículos nos grupos do WhatsApp. Quem não tá lá pode entrar. E quem não fez ainda a oração com a Maísa para fazer o sorteio de parceria ali no Gringas, gurias, façam, porque como mãe, eu acho difícil, assim, manter uma disciplina na oração. Chega à noite, tu tá exausta, né? Tá ali se arrastando. E quando a gente tem alguém que a gente tá orando junto, tu te compromete. A gente mandava áudio, um dia eu mandava áudio, mandava uma palavra, aí colocava minhas orações. No outro dia eu ia ver, ela mandava, aí eu me edificava ali na oração dela, ela colocava os pedidos. E a gente ia no nosso ritmo, mas assim, tinha ali todo um cuidado para que a gente não deixasse a peteca cair para outro lado. Então, foi uma bênção. A minha mãe dizendo aqui, Deus é maravilhoso e Deus me ama, gente, me ama. Aquela música, me ama. Gente, como eu cantei, eu gritava aqui em casa. Ele me ama. É muito bom esse amor, que a gente consiga receber e ver o amor dele em todos os detalhes. Mas primeiro a gente tem que
permanecer. E é isso que eu tenho pra vocês. Se alguém quiser, eu vou orar, só pra fechar. Tô até meio... Vou orar aqui, vou me despedir de todo mundo. Quem quiser sair do WhatsApp, fica à vontade. Dá um tchauzinho na câmera, mas depois da oração deixa eu fazer um print, que eu sempre esqueço da foto. Tá? Então vamos orar juntas. Senhor amado, nosso Pai que nos ama, nós te agradecemos porque tu nos amaste primeiro, Senhor. E às vezes a gente não vê isso, a gente não sente. Mas obrigado pelo privilégio da gente estar aqui crescendo em comunhão, Senhor, para que a gente possa compartilhar esse amor, Senhor, que vem através de Ti, Senhor, e é vindo através de pessoas, Senhor, que a gente possa ser usada na vida de outras pessoas, para que a gente ame o nosso próximo, para que eles vejam, Senhor, os Teus frutos, Espírito Santo, porque quando eles verem, Senhor, isso, eles vão ver o Teu caráter, eles vão ver a nossa nova vida, eles vão querer saber quem é esse Jesus maravilhoso que nós conhecemos, que nós tanto oramos, Senhor, que a gente possa ser testemunho vivo, Senhor, vivo, porque nós temos continuidade nas Tuas bênçãos, na Tua misericórdia, em prevalecer em meio às tribulações, Senhor. Isso significa que nós estamos vivas debaixo da Tua misericórdia, para que os outros possam ver e mais pessoas possam Te conhecer, para que a gente não precise tapar as nossas falhas com as folhas, Senhor, para que a gente confie totalmente que Tu sabes, Senhor, o momento certo do nosso frutificar, do nosso cuidar, do nosso semear, Senhor. Que Tu cuide, Senhor, de cada estação da nossa vida, que todas elas, Senhor, até os invernos que nós passarmos, sejam para a Tua honra e para a Tua glória. Nós Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pelo Teu amor, hoje e sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém, gurias? Vou me despedir. Espera aí que eu quero tirar a foto. Vou me despedir das gurias aqui. Eu nunca vejo quem é que entra. Depois vocês vão lá e curtem. Que eu queria ver, me lembrar, mas eu saio tão correndo que eu nem vejo. Mas obrigado por estarem aqui. Obrigado, Pai. O Pai tá me vendo lá do... Tem que ter presença masculina aqui também, galera. Obrigado por me acompanharem. É um presente. Vocês são a prova de que Deus me ama e que Ele é maravilhoso. Então, até semana que vem. Beijo todo mundo.